Falando da sua alimentação, comece a consumir melhores fontes de carboidratos, tá? Ao invés de você consumir lá aqueles carboidratos refinados, que são à base de farinha branca, troque pelos carboidratos integrais, tá? Comece a consumir mais produtos integrais. Por quê? Porque os produtos integrais, eles dão mais saciedade, tá? Por exemplo, substituir lá o pãozinho branco pelo integral, substituir lá o arroz branco pelo integral, incluir uma fonte de fibras na sua alimentação, uma linhaça, uma chia, uma aveia. Por quê? Né? Você vai me perguntar, por quê, Carol? Porque o integral emagrece e o branco engorda? Não, não tem nada a ver com isso, tá? Por que que a gente sempre prefere incluir os integrais na alimentação, né, das pessoas em geral que querem emagrecer? Por causa da quantidade de fibra, ou seja, as fibras, elas geram mais saciedade. Então, quando você come, né, um alimento integral, rico em fibras, ou adiciona uma fibra na tua alimentação, você fica saciada por mais tempo. Consequentemente, você não abre brecha para ficar beliscando ali todo o tempo. Entendeu? Primeira coisa. Segunda dica muito importante, tente deixar a sua alimentação o mais natural possível. Tá? Porque se tem uma coisa que incomoda muito a mulherada, principalmente nesse período, né, de menopausa, que já tem essa alteração hormonal, é que elas se sentem muito inchadas. Mas por quê? Isso é por causa da alimentação, tá? Alimentação muito rica em produtos industrializados, processados, ultraprocessados. Isso causa, né, isso faz com que a mulher fique muito mais inchada. Por quê? Porque esses produtos, eles são muito ricos em quê? Em sódio, em corantes, em várias substâncias ali que não são legais para o nosso organismo. Então, você come, você tem a tendência de ficar mais retida, tá bom? Quanto mais natural for a sua alimentação, melhor. Isso eu falo para todas as pessoas em qualquer idade, mas principalmente na menopausa, que é um período tão delicado, é muito importante que você consuma os alimentos o mais naturais possíveis. Quais alimentos? Os que são mais próximos da natureza. Frutas, legumes, vegetais, boas fontes de proteína e deixar esses alimentos muito industrializados de lado, tá? Que são muito ricos em sódio. Principalmente também uma coisa muito interessante é que esses alimentos que são muito ricos em sódio, se você consumir em excesso, você pode ter uma predisposição muito maior a ter hipertensão, que é aquela famosa pressão alta, né? Então você pensa, você já tá na menopausa, você já está entrando, né, numa melhor idade, né, dependendo da mulher, então você já tem uma predisposição, né, se você tem uma alimentação muito errada, a chance de você ficar hipertensa lá, que você ter uma pressão alta, um diabetes, é muito grande, tá certo? Então você cuidar com os alimentos que você consome, reduzir a quantidade desses alimentos que são muito ricos em sódio, tá? Esses temperos prontos que vocês usam, né, a maioria das mulheres usa para fazer preparações, né? Temperos prontos, aqueles que são caldos, que tem sabor lá, que são temperos prontos à base de sal e cebola e tem mais lá um caminhão de sódio. Evite o consumo desses temperos, substitua pelos temperos naturais. Ai, Carol, quais temperos? Salsinha, cebolinha, cebola, alho, esses temperinhos como curry, açafrão, manjericão, manjerona, são todos temperos que são naturais, que vão deixar a sua comida super saborosa e que não vão ter adição, né, desses componentes que não são bons aí, não são bons para nenhuma etapa da nossa vida, né? Muito menos para esse período de menopausa, tá bom? Já puxando um gancho aí, falando de retenção, outra coisa que é muito importante né, nesse período, para não te deixar inchada desse jeito, retida dessa maneira, é aumentar a tua ingestão de água. Né? Muitas pessoas falam, ai, Carol, eu não vou tomar muita água porque daí eu vou ficar mais inchada. Não, gente, pelo contrário. Quanto mais água vocês tomarem, quanto mais água você ingerir, menos retida você vai ficar, tá? E a água também é muito importante porque, como eu falei ali que é legal a gente aumentar a nossa ingestão de fibras nesse período, para você ficar mais saciado e tudo mais, você precisa ingerir água para que seu intestino funcione, porque as fibras são muito importantes, né, claro, para saciedade
e para melhorar o trânsito intestinal. Mas não adianta nada você comer um monte de fibra e não tomar água, porque é a água que vai fazer com que seu intestino trabalhe de uma maneira mais efetiva. Tá? Nesse período de menopausa também é muito frequente, né? Algumas mulheres sentem que o intestino fica mais preguiçoso. Então, aí é hora do quê? Aumentar a ingestão de fibras e aumentar a ingestão de água. Fora que a água, né, gente, ela é fundamental para tudo. Para a pele, né, funcionamento do intestino, para todo o funcionamento do nosso corpo, tá certo? Então, ingestão de água é muito importante.